E se eu lhe dissesse que tudo pelo que você tem se esforçado, aquela promoção, uma casa maior, o relacionamento perfeito, o plano de aposentadoria, faz parte de um jogo elaborado, um que você nunca concordou conscientemente em jogar? O maior truque da vida moderna americana não é que estamos presos, mas que esquecemos que estamos jogando um jogo afinal. Como folhas flutuando rio abaixo, acreditando controlar sua direção, nos movemos pela vida convictos de nossa autonomia, enquanto seguimos roteiros escritos muito antes de nosso nascimento. A escada corporativa que você está subindo, a hipoteca que está pagando, a vida de Instagram que está curando, estas não são realidades inevitáveis, mas construções elaboradas que coletivamente concordamos em levar a sério. Observe a natureza por um momento. A árvore de carvalho se preocupa se é bem-sucedida o suficiente em comparação com o pinheiro? O riacho da montanha verifica ansiosamente quantos seguidores o oceano tem? Claro que não. E, no entanto, aqui estamos nós, seres inteligentes, perdendo o sono por avaliações de desempenho e métricas de mídia social. Por que acordamos todas as manhãs com despertadores em vez de ritmos naturais? Por que passamos nossas horas mais vitais sob luz fluorescente em vez de luz solar? Por que aceitamos que o sucesso significa exaustão por 40 anos para finalmente viver na aposentadoria? Este jogo da vida, como jogado na América, vem com seu próprio conjunto particular de regras. Graduar-se na faculdade, de preferência com dívida mínima, embora isso esteja se tornando cada vez mais impossível, conseguir um emprego com benefícios, economizar para a aposentadoria, encontrar um parceiro, comprar uma casa, criar filhos, acumular bens e então, se você seguiu as regras corretamente, finalmente desfrutar de seus anos dourados antes da morte. Perseguimos essa sequência com uma devoção quase religiosa, raramente parando para questionar suas premissas fundamentais. Mas aqui está o profundo paradoxo que Alan Watts compreendeu. Quanto mais a sério você leva o jogo, pior você o joga. Ao nos apegarmos tão desesperadamente às regras do sucesso, muitas vezes estrangulamos a própria alegria e espontaneidade que tornam a vida digna de ser vivida. Você se torna como um músico tão obcecado em tocar as notas certas que nunca ouve verdadeiramente a música. O pai suburbano que trabalha 60 horas para pagar uma casa que ele nunca está em casa para desfrutar, o estudante universitário acumulando dívidas para uma carreira pela qual não é verdadeiramente apaixonado, o influenciador de mídia social capturando cada experiência em vez de vivenciá-la, estes não são sinais de uma sociedade que compreende o jogo da vida, mas sim de uma que confundiu o placar com o campo de jogo. O que é verdadeiramente mais perturbador é que quando o jogo ocasionalmente faz uma pausa, talvez durante uma pandemia, um desastre natural ou uma crise pessoal, sentimos uma combinação inquietante de alívio e terror. Alívio por não ter mais que atuar, terror por não saber mais quem somos sem a atuação. O sonho americano já foi sobre liberdade e possibilidade. Agora, no entanto, parece mais sobre consumo e comparação. Nos transformamos de pioneiros em prisioneiros de nossa própria criação, hipotecando nosso presente por um futuro que, estatisticamente, muitos não viverão para desfrutar plenamente. O americano médio passará mais tempo assistindo a comerciais do que conversando com seus filhos, mais horas no trânsito do que se exercitando, mais dias preocupado com dinheiro do que experimentando uma verdadeira maravilha. Isto não é para sugerir, claro, que abandonemos a responsabilidade. Pelo contrário, é para reconhecer que o que chamamos de ser responsável muitas vezes significa jogar obedientemente um jogo projetado para beneficiar sistemas e não almas. A ironia é palpável, criamos a economia para servir à humanidade, mas agora a humanidade serve à economia. Então, o que aconteceria se você verdadeiramente reconhecesse que está jogando um jogo? Não para parar de jogar completamente, afinal somos criaturas sociais que precisam de estrutura, mas para jogar com uma consciência renovada. Para jogar com o conhecimento de que muitas regras são arbitrárias, muitos objetivos são ilusórios e o verdadeiro propósito pode não ser vencer, mas simplesmente jogar lindamente. Como uma criança que se deixa levar tanto pela vitória que esquece a pura alegria de brincar, perdemos de vista por que estamos aqui, e nesse esquecimento reside o nosso sofrimento. Você já teve aquele momento, talvez sentado no trânsito ou durante outra reunião inútil, ou rolando o feed do celular sem pensar, em que de repente pensou: é isso mesmo que é a vida?
Comente abaixo quando você sentiu pela primeira vez aquela incômoda suspeita de que poderia haver mais na vida do que lhe ensinaram. Onde aprendemos as regras deste jogo? Quem nos convenceu de que a vida deve ser uma progressão linear da educação, à carreira e à aposentadoria? Estas não são as perguntas que tipicamente nos fazemos enquanto corremos entre reuniões ou rolamos a mídia social durante nossos preciosos momentos de inatividade. Considere uma árvore jovem em uma floresta. Ela não precisa de um manual para crescer em direção à luz do sol. Ela não participa de seminários sobre o desenvolvimento adequado das raízes ou o arranjo das folhas. E nós, humanos, supostamente a espécie mais avançada, parecemos completamente dependentes de instruções. Do jardim de infância ao treinamento corporativo, estamos constantemente sendo ensinados a existir corretamente em um mundo no qual nascemos naturalmente. A sociedade americana, em particular, desenvolveu alguns roteiros incrivelmente rígidos. Desde as idades mais tenras, separamos as crianças por pontuações em testes, ensinando-lhes que seu valor reside no desempenho mensurável. Dizemos aos adolescentes que seu valor depende de qual faculdade os aceita. Convencemos os jovens adultos de que uma dívida estudantil esmagadora é uma troca razoável por uma chance de um bom emprego. Persuadimos os trabalhadores de meia-idade de que perder a infância de seus filhos em busca de avanço na carreira é um sinal de responsabilidade, em vez de uma tranquila tragédia. Como ondas convencidas de que devem lutar para se tornar água, nos exaurimos tentando nos tornar o que já somos, seres vivos com valor intrínseco, independentemente de nossa produtividade. Feche os olhos por um momento. Sinta o peso do seu corpo, o ritmo da sua respiração. Esta simples consciência, esta é a vida acontecendo agora. Não em seu currículo, não em seu saldo bancário, não em seu feed de mídia social. Aqui. Agora, quanta da sua ansiedade vem de ser afastado desta experiência básica de estar vivo? Considere a peculiar pressão americana para ser extraordinário. Outras culturas abraçam o ordinário, encontrando um profundo significado na existência simples. Mas a mitologia americana, dos blockbusters de Hollywood às narrativas do Vale do Silício, insiste que uma vida significativa deve ser extraordinária, deve ser excepcional, deve ser digna de Instagram. Somos criados com histórias de astronautas e bilionários, celebridades e presidentes, absorvendo a mensagem tóxica de que uma vida comum é de alguma forma um fracasso. Lembra-se da sua primeira entrevista de emprego? O estranho ritual de se vender como um produto a ser consumido por uma corporação? Lembra-se da sua primeira solicitação de hipoteca, quando toda a sua vida foi reduzida a uma pontuação de crédito e uma demonstração de renda? Lembra-se da sua primeira experiência com o sistema de saúde? Quando percebeu que seu bem-estar havia recebido um valor monetário complexo e muitas vezes arbitrário? Estas não são experiências humanas naturais. São invenções peculiares do nosso sistema econômico e ainda as tratamos como leis imutáveis, como a gravidade. Fomos condicionados a aceitar a escassez artificial em um mundo de abundância, a competir por recursos que poderiam facilmente ser compartilhados, a medir o sucesso pela comparação em vez da satisfação. Talvez o aspecto mais insidioso desse condicionamento seja que nos policiamos. A criança que questiona por que deve ficar parada para testes padronizados se torna o adulto que questiona por que deve ficar parado para empregos sem sentido. Ambos são rotulados como problemáticos. Ambos aprendem a silenciar seu instinto natural de liberdade e brincadeira. Como uma única chama que esqueceu que faz parte do fogo maior, esquecemos nossa profunda conexão com a totalidade da existência. Mantemos ansiosamente nossas identidades separadas, nossas carreiras, nossos perfis de mídia social, nossas personalidades cuidadosamente curadas, nunca reconhecendo que estes são disfarces que nos ensinaram a usar, não nossa natureza essencial. Quando você notou pela primeira vez a lacuna entre o que lhe disseram sobre a vida e o que você realmente experimentou? Talvez tenha sido ao se formar em uma recessão, apesar das promessas de que a educação garantia a segurança.
Talvez tenha sido ao perceber que o modelo de relacionamento que você herdou de seus pais ou de comédias românticas não correspondia às suas necessidades autênticas. Talvez tenha sido durante o desespero silencioso de uma noite de domingo, quando o pavor da segunda-feira revelou quão pouco da sua vida realmente pertence a você. Diga-me nos comentários, quando você sentiu pela primeira vez a desconexão entre o roteiro de vida que herdou e a vida que seu coração sabia ser possível? O que Alan Watts compreendeu, notável clareza, é que a vida não é uma jornada linear em direção a um destino fixo, mas sim uma composição musical feita para ser tocada agora. A obsessão americana com a realização, com o chegar a algum lugar, nos cega para a profunda verdade de que já estamos aqui, sempre estivemos, sempre estaremos. Pense em um rio fluindo para o oceano. Nos vemos como as moléculas de água individuais, lutando ao longo de um caminho pré-determinado. Mas e se formos, na verdade, o próprio fluir? E se a identidade não for uma coisa fixa, mas um processo, um desdobrar contínuo, como o florescer de uma flor ou o rebentar de uma onda na praia? A sabedoria oriental que Alan Watts traduziu para o público ocidental reconhece o que nossa cultura obcecada pela produtividade esqueceu em grande parte: o princípio do Wu Wei, ou ação sem esforço. Considere como seu coração bate, como seus pulmões respiram, como uma semente se transforma em uma sequoia majestosa. Nada disso requer esforço ou tensão. Eles acontecem naturalmente quando as condições os apoiam. E se sua vida pudesse se desenrolar com a mesma facilidade orgânica? A maioria de nós, particularmente na América, foi treinada para abordar a vida como uma série de problemas a serem resolvidos, em vez de um mistério a ser vivido. Fomos ensinados que, se apenas trabalharmos duro o suficiente, planejarmos cuidadosamente o suficiente e nos sacrificarmos de bom grado o suficiente, chegaremos a algum estado mítico chamado sucesso, onde tudo finalmente se sente completo. No entanto, as pessoas mais ricas e bem-sucedidas frequentemente relatam o mesmo vazio que aquelas que ainda estão subindo a escada. Isso ocorre porque, como Watts eloquentemente colocou, temos tentado alcançar o horizonte correndo em sua direção. O horizonte não é um lugar que você pode alcançar, é uma perspectiva que se move conforme você se move. Da mesma forma, o sentimento de plenitude e realização que buscamos não está nos esperando em alguma conquista futura. Ele está disponível apenas em nosso relacionamento com o momento presente. Reserve um momento agora para simplesmente ser, sem planejar, sem se esforçar, sem resolver. Apenas a consciência de existir exatamente como você é, onde você está. Como nuvens passando pelo vasto céu da consciência, seus pensamentos, emoções e sensações são padrões climáticos temporários, não o próprio céu. Você é a consciência na qual todas as experiências surgem, existem e se dissolvem, não a identidade limitada construída a partir de memórias e aspirações. Quando um pássaro canta, ele não o faz para melhorar seu currículo ou impressionar potenciais parceiros, embora isso possa certamente ser uma consequência. Ele canta porque cantar é o que os pássaros fazem. Quando as flores florescem, elas não competem por atenção, nem se preocupam se suas pétalas estão arranjadas de forma otimizada. Elas simplesmente expressam sua natureza. Qual é a sua natureza sobre as camadas de condicionamento social? Como seria sua vida se, como o pássaro e a flor, você permitisse que sua expressão autêntica surgisse sem o escrutínio constante do crítico interno? A unidade, outro conceito central no ensino de Alan Watts, não significa perder sua individualidade em alguma sopa mística e vaga. Pelo contrário, significa reconhecer que a separação é, em última análise, ilusória. A fronteira entre você e não você é mais como uma membrana semipermeável do que uma parede impenetrável. Você existe como um padrão único dentro de um todo interconectado, como uma onda no oceano, distinta em forma, mas feita da mesma substância que todo o resto. Essa compreensão nos liberta da performance exaustiva necessária para manter uma identidade separada. O individualismo americano implacável, aquela crença de que você deve fazer tudo inteiramente por conta própria, se dissolve quando você reconhece que a verdadeira independência sempre foi uma ilusão.
Somos seres interdependentes, sustentados por sistemas maiores do que nós mesmos, ecológicos, sociais, cósmicos. Presença, estar totalmente aqui, agora, não é apenas uma ideia espiritual agradável, mas, indiscutivelmente, a única realidade que realmente existe. O passado existe como memória, o futuro como imaginação. A vida acontece exclusivamente neste momento, depois neste. Quando sacrificamos nossa consciência do agora por algum estado futuro imaginado, trocamos a realidade pela fantasia. Você já teve um momento de clareza súbita quando o comum se tornou extraordinário simplesmente pela qualidade da sua atenção? Talvez enquanto observava um pôr do sol, abraçava um ente querido ou mesmo durante uma atividade mundana como lavar a louça? Compartilhe conosco nos comentários sobre seus momentos de despertar, quando o véu entre a compreensão convencional da vida e uma realidade mais profunda se levantou temporariamente. Agora que reconhecemos este jogo pelo que ele é, como procedemos? Não virando o tabuleiro com raiva ou jogando com ainda mais intensidade, mas jogando com uma nova consciência, com a própria ludicidade de quem sabe que está simplesmente jogando um jogo. O jogo da vida, que ninguém nunca te ensinou explicitamente, não é sobre ganhar ou perder. É sobre participação com consciência, sobre dançar com as circunstâncias em vez de lutar contra elas, sobre fluir como água em torno dos obstáculos, em vez de se exaurir tentando remover todos eles. Considere o céu. Ele nunca resiste às nuvens que o atravessam, sejam elas brancas e fofas ou escuras e tempestuosas. O céu simplesmente permite, abraça, contém. Sua consciência pode se relacionar com pensamentos e experiências da mesma forma. A reunião difícil, o engarrafamento, a discussão política no jantar de ação de graças, estas são apenas nuvens passando pelo vasto céu da sua consciência. Ao se identificar com o céu e não com o clima, você ganha uma paz inabalável que transcende as circunstâncias. Isso não significa, claro, abandonar a ambição ou a responsabilidade. Pelo contrário, significa persegui-las a partir de um lugar de plenitude, em vez de carência. O paradigma americano nos ensina que devemos conquistar para ser dignos, que devemos acumular para ser seguros, que devemos impressionar para ser amados. E se revertêssemos essa fórmula? E se a dignidade precedesse a conquista? E se a segurança não dependesse da acumulação? E se o amor não fosse contingente ao desempenho? A integração dessas percepções em nossa vida cotidiana não acontece por meio de gestos dramáticos e grandiosos, mas por meio de pequenas e sutis mudanças de perspectiva. Quando estiver preso no trânsito, em vez de vê-lo como um atraso frustrante, reconheça-o como uma das inúmeras experiências passando por sua consciência. Ao enfrentar um desafio no trabalho, aborde-o com a curiosidade de uma criança brincando, em vez do desespero de alguém cuja identidade depende do resultado. Ao interagir com outras pessoas, veja-as não como seres separados para impressionar ou competir, mas como outras manifestações da mesma vida se expressando em diferentes formas. A aceitação, então, torna-se sua maior aliada. Não uma resignação passiva, mas um abraço ativo do que é. O carvalho não resiste ao inverno, ele se adapta, perde suas folhas e conserva energia até a primavera retornar. Da mesma forma, você pode aceitar as estações naturais da vida, desafios e facilidade, conexão e solitude, atividade e descanso, sem lutar contra o ritmo inevitável delas. O sonho americano prometeu que, com esforço suficiente, poderíamos controlar nosso destino. Alan Watts oferece uma sabedoria mais matizada. Nós co-criamos com a vida, em vez de controlá-la. Como surfistas em ondas, trazemos nossa habilidade e intenção para forças maiores do que nós mesmos. Às vezes pegamos ondas magníficas, às vezes caímos. A arte está em participar plenamente, independentemente do resultado. Voltemos aonde começamos, este jogo que ninguém te ensinou explicitamente. O segredo não é parar de jogar, mas jogar conscientemente. Reconhecer a natureza arbitrária de muitas regras, enquanto ainda se engaja de todo o coração. Competir sem ser consumido pela competição. Conquistar sem ligar seu valor às conquistas.
participar da sociedade sem ser definido pelas expectativas sociais. Isso é liberdade, não de circunstâncias externas, mas de compulsão interna. Não liberdade da responsabilidade, mas liberdade dentro da responsabilidade. Não abandonar a estrutura, mas encontrar espontaneidade dentro da estrutura. A esperança neste ensinamento não é por algum estado futuro perfeito, mas sim pelo reconhecimento de que o que realmente buscamos esteve presente o tempo todo, muito parecido com Dorothy descobrindo que sempre teve o poder de voltar para casa. O transcendente existe dentro do ordinário, esperando apenas por nosso reconhecimento. A integração dessas percepções não acontece apenas uma vez, mas continuamente. Cada momento oferece uma nova oportunidade para lembrar sua verdadeira natureza além do condicionamento social, para agir a partir da sabedoria em vez do hábito, para se engajar com a vida como é, em vez de como você acha que deveria ser. Ao jogar este jogo com consciência, você transforma não apenas sua experiência individual, mas o próprio jogo. Como onda se espalhando pela água, sua participação consciente influencia o campo coletivo. Quanto mais lindamente você desempenha seu papel, mais toda a sinfonia da vida se eleva. Qual insight desta exploração ressoou mais profundamente em você? Foi reconhecer a vida como um jogo? Entender como o condicionamento social molda suas expectativas? Descobrir sua verdadeira natureza além da identidade? Ou aprender a participar conscientemente da dança da existência? Deixe um comentário compartilhando sua maior aprendizagem e como você a implementará em sua vida a partir de hoje.